Todos receberam um souvenir quando chegaram hoje à igreja? Sim. Todos estão com souvenir. Por favor, pegue ele. Não é todo dia que você ganha presentinho quando chega na igreja. Quem não recebeu o souvenir? Por favor, mantenha a sua mão levantada. Você que não recebeu um souvenir. Nossos irmãos vão providenciar para que todos tenham. Inclusive, acho que a equipe de palco não recebeu. Todos têm? Não? Então, por favor, faz chegar aqui. Afinal de contas, recebemos uma pedrinha. Por questões logísticas não dava para ser dessas aqui, né? Isso, mantenha a sua mão levantada. Eles estão correndo com as entregas. Olhe bem para ela. Alguém desse lado aqui, por favor? Isso. Vou deixar eles receber, senão eles não participam, né? Ok, quase todos com pedras nas mãos? Então, olhe bem para a sua pedra. Olhe bem para a sua pedra. Assim, perceba o tamanho dela. Perceba a textura dela. Não é para olhar para mim, é para olhar para a sua pedra. Perceba a aerodinâmica, essa parte é importante. Perceba a aerodinâmica da sua pedra. Isso, mexa bem nela, assim. Alguns de vocês estão segurando a pedrinha assim, né? Isso, Helena. Sujou um pouco as mãos? Desculpa. Sujou um pouquinho, né? Eu ia lavar antes de trazer. Mas não o fiz por uma razão muito simples. Não sei se você sabe, mas pedras costumam sujar nossas mãos. Sabia disso? Pedras costumam sujar nossas mãos. João capítulo 8 vai dizer assim: pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais adúlteras, que tais sejam apedrejadas. E tu, pois o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele de vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que apenas a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Bom, esse é um texto bem conhecido, é uma cena descrita nas Escrituras bem conhecida. E é um pouco do que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês. Jesus no templo ensinando, e então vem alguns religiosos, dos principais dos religiosos, inclusive, vem diante de Jesus, trazendo uma mulher que foi pega no flagra, que foi pega em franco adultério. E a lei de Moisés era muito claro. Lá em Deuteronômio dizia que se alguém fosse pego em flagrante no adultério, deveria ter pena capital, pena de morte, e de uma maneira ainda dolorosa, tortura. Deveria ser, literalmente, apedrejados. E essa é a cena que está acontecendo aqui. Agora, os religiosos, eles estão bem menos ou bem pouco preocupados com a mulher, com o adultério, com a circunstância que acontece ali. Toda aquela armação, todo aquele desenho, na verdade, é para tentar acusar a Jesus. O próprio texto já nos disse. Porque Jesus tem um problema, ou possivelmente poderia ter um problema grande aqui. Eles dizem: a mulher foi pega em adultério, e tu o que dizes? Se Jesus diz: é verdade, a lei de Moisés diz, porque a lei de Moisés diz isso mesmo, então taca a pedra nela. Jesus teria um problema enorme com Roma. Ele não pode fazer isso. Roma vai ter do que acusá-lo. Então ele literalmente não pode dizer: sim, obedece à lei dos judeus, quando quem governa na época é Roma. Isso seria um problema político com Roma. Ao mesmo tempo, se Jesus diz: não, tadinha da moça, não apedreja, ele tem um problema com os judeus, porque é lei, é regra estabelecida, regra ainda em evidência, ainda fazia parte da vida do gueto judaico daqueles dias. Então eles estão tentando, na verdade, apertar Jesus. Eles querem achar um jeito de que Jesus seja condenado, seja por Roma ou seja pelos principais dos judaizantes. Agora entenda comigo, o que se passa aqui é uma cena de juízo. É uma corte pública. O que acontece ali é um júri popular, se podemos dizer assim. Literalmente, o que está acontecendo ali é algo em torno de o que nós chamaríamos hoje de um júri popular, onde se traz um crime cometido, se traz testemunhas, os juízes, e nesse caso eles estão tomando Jesus como juiz, e apenas esperando a sentença, a culpabilidade. Mas tudo isso muito, muito bem armado. E daí é muito interessante como a história vai se desenrolar. Mas eu quero pensar um pouquinho, dando um passo atrás com vocês, a respeito dessa mulher que é pega em flagrante adultério. Crime em Israel. Crime em Israel. Passível de pena capital, passível de pena de morte, passível de, literal, apedrejamento. O que essa mulher fez foi errado? Sim ou não? Ela era culpada? Sim ou não? Sim. Claro que, tecnicamente, temos uma falha. Um bom advogado já começaria... Né? Advogados aqui?
Já começa a colher materialidade aqui, né? Temos um problema técnico, porque a moça está lá, a mulher está lá, mas e o homem? Cadê ele? Deuteronômio dizia que ambos deveriam ser apedrejados, mas parece que, tadinha, só a mulher paga essa conta. Coisa comum até os dias de hoje. Nós, homens, aprontamos, vocês, irmãs, pagam nossa conta, infelizmente. Então tem algo técnico errado ali. Mas, pecado que essa mulher cometeu? Sim ou não? Discussão sobre? Nenhuma. Pecado. Adúltera. Existe uma ofensa cometida. E é sobre essas ofensas que eu quero chamar a sua atenção. Não quero pensar com vocês hoje pela manhã a respeito de alguém que não te deu bom dia ao entrar na igreja. O que possivelmente possa ter acontecido, afinal de contas, somos curitibanos. Eu moro com gente do Brasil todo, numa comunidade, né? Então eles reclamam demais da gente. Vocês passam por nós, nem dão um bom dia. Né? Não é disso que eu estou falando hoje. Eu estou falando de situações onde você de fato foi ofendida, minha irmã. Onde de fato houve culpabilidade. Quando houve dor envolvida. Quando houve vergonha. Quando houve real perda. Quando produziu em você, na sua vida, e talvez não por um dia apenas, mas quem sabe semana, meses, anos, quem sabe ainda até hoje, dor, rancor, amargura no seu espírito, porque um dia alguém te ofendeu. Quando eu falo sobre ofensas que você possa ter vivido, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que eu não estou falando de alguém que pisou no seu pé apenas, você sabe de algo que é algo que realmente machucou. E nesse caso, inclusive, onde está a sua pedra? Não, no bolso não. Todos segurem ela, por favor. Nas mãos, isso, segura. Você não solta ela, não põe no bolso, não põe na Bíblia, não põe no banco. Segura bem essa pedrinha, porque você pode ter que fazer uso daqui a pouquinho dela. Eu sei, quem está do seu lado até já deu uma esquivada, né? Eu sei. Opa, por isso eu não trouxe uma dessa. Podíamos ter problemas. É quando há dor envolvida, quando há culpa, quando há ofensa real. Aqui é um adultério, uma ofensa inadmissível em Israel, um pecado imperdoável em Israel, de pena capital. Se cometer, uma vez só, porque se fizer, vai morrer. Inclusive, muito bem merecido. Apedrejamento? Sim, legítimo, merecido. Afinal de contas, quem sofre a dor sabe quanto dói. Não é verdade? Só quem sofre a dor sabe quanto dói. Não é verdade que alguns de nós optamos por não apenas ficar com a dor, mas mantermos no sofrimento? Acho que até já falei sobre isso aqui, eu não lembro bem, mas eu acho que foi aqui que eu já falei sobre isso. Alguns de nós, e isso é o que a Bíblia chama de raiz de amargura, né? Manter-se no sofrimento, manter-se na angústia, manter-se no lugar de rancor. Não abrir mão da própria dor, da ofensa vivida, da ofensa experimentada. Então, dói.
Então eu estou falando de algo real, de uma ofensa real. Uma ofensa que merece condenação. E esses homens estão ali para isso. De novo, é um júri. Isso é uma cena de juízo. E esses religiosos vêm para Jesus e dizem, então, mestre, ela foi pega em flagrante adultério. Moisés diz lá na lei que tem que apedrejar. Tu o que dizes? Tu o que dizes? Eu vou transferir a pergunta. Dilson, tu o que dizes? Minha irmã, tu o que dizes? Ei, ele errou. Ele aprontou. Ela fez o que não devia fazer, meu amigo. Ela te machucou. Ela te envergonhou. Ele te ofendeu. Ele te desrespeitou. Ele te ludibriou. Te deu cano. Te passou para trás. Te traiu. Adulterou, fisicamente ou no coração. O que você diz? O que a gente faz com isso? O que é o certo de se fazer agora? Jesus se inclina, ele está inclinado na areia, escrevendo na areia, e eles insistem, mestre, então, nos diga o que fazer. Nos diga o que fazer agora. Eu sei, é um momento difícil. Porque quantos de nós não orbitamos entre... Quantos de nós, né, não... Já tiveram dias de... querer muito jogar a pedra, sim ou não? Só eu? Poxa, não me deixem sozinhos. Já não teve dias de desejar tacar a pedra? Até porque jogar a pedra parecia ser a única solução. Mas também já tivemos dias de... não. Ele não sabe o que faz. Tadinho dele. Mais uma chance. Nós orbitamos, nós, né, ficamos às vezes aqui, às vezes lá. Muito embora, nos dias em que pensamos que agora não, ou quantos de nós já justificamos para nós assim, tipo, ainda não. Ainda não. Mas onde está a pedra? Onde está a pedra? Continua com ela nas mãos. Segurando ela. A resposta de Jesus é muito interessante. Jesus, nessa arapuca montada para ele não só resolve o problema dele, porque lembra, o problema é com ele. Ele não só resolve o problema dele, como resolve o problema da mulher. E, na verdade, resolve o problema de todo mundo que está ali. Então, muito sábio, como sempre, Jesus. Porque quando Jesus levanta, olha para eles, todos aqueles acusadores, todos aqueles homens com pedras nas mãos, e pode ter certeza, não eram poucos. Quase nunca são poucos que gostam de atirar pedras. Alguns até sabem por que estão atirando as pedras. Mas alguns nem precisam saber por quê. Sabe, essa cena é muito interessante, né? Porque
o apedrejamento, ele tinha um início, e depois todos os que estavam ao redor poderiam apedrejar. Quem já malhou Judas aqui um dia na vida? É só da minha idade para trás. Já malhou Judas? Então, mas era mais ou menos aquilo. O bonequinho é dele, ele que fez o bonequinho de Judas, então, né? Só quando ele começar é que daí todo mundo vai atrás, alguém puxando na bicicleta, e todo mundo malhando Judas. O apedrejamento era mais ou menos esse. Alguém começa e depois todo mundo pode sentar pedras até que aquela pessoa esteja definitivamente morta. Interessante que a fala de Jesus é assim, tá bom. Ele levanta, olha para aqueles homens, todos com pedras nas mãos, todos prontos, apenas esperando o start, esperando o início, esperando a primeira pedra. Jesus vira para eles e diz: pois não. Aqueles de vós que não têm pecado, pode atirar a primeira pedra. A primeira pedra. Por que Jesus menciona pode atirar a primeira pedra? Porque existe uma cultura por trás. Isso não é malha-ajuda. Até no malha-ajuda, quem começava era o dono. Depois todo mundo sentava o pau. Mas a primeira paulada era do dono. Na cultura judaica, da época, atirar a primeira pedra era um ato de sentenciamento, era um ato de juízo, uma vez estabelecido pelos, nesse caso, os religiosos da época, dentro do núcleo judaico. Mas somente aquele que era o ofendido, e a testemunha ocular dessa ofensa poderia ser quem atirava a primeira pedra. Então não era assim, está sentenciado, ela é digna de apedrejamento, podem atirar as pedras. E todo mundo veio, ou qualquer um vinha naquele momento e tacava a pedra. Não, não era assim. Precisava acontecer o ato da primeira pedra. E a primeira pedra, para se tacar a primeira pedra, como eu disse, teria que ser o ofendido naquela agressão, naquele crime cometido, ou testemunhas oculares, que eram a testemunha da época. De novo, esse é um cenário de juízo, né, de uma corte. Lembra quando Jesus fala, quando estiverem 2 em 3 em meu nome, ali eu estarei? Essa é a mesma cena de uma corte. O que Jesus está falando ali é a mesma ideia. Se tiver 2 ou 3 que me representem, 2 testemunhas oculares, 2 testemunhas verdadeiras, é como se eu estivesse ali. Podem usar o meu nome. É uma procuração dada. Jesus diz, se tiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, é como se eu estivesse ali como testemunha. Esse é o sentido do texto. Então ali as testemunhas poderiam tacar a pedra, mas sobretudo o ofendido é quem deveria tacar a pedra. Agora, a regra era a seguinte: pode jogar a pedra, desde que você não tenha culpa no cartório. Nós não entendemos isso quando passamos pelo texto. Mas os ouvintes da época, aqueles religiosos, aqueles homens que estão ali com pedras nas mãos, a mensagem de Jesus para eles era: quem é o responsável? Quem é a pessoa ofendida? Porque ela é quem deve tacar a primeira pedra. Então ele diz, se você não tem pecado, pode lançar a primeira pedra. Quem está ouvindo isso sabe com quem ele está sendo falado. Então, digamos que eu fosse a pessoa ofendida aqui.
Eu tenho o direito, eu tenho a missão de lançar a primeira pedra. Eu sou o ofendido, eu fui agredido, eu fui traído, eu fui envergonhado. Eu tenho todas as razões do mundo para lançar a primeira pedra. Depois os outros terminam o serviço. Mas apenas eu devo lançar a primeira pedra. Agora, quando Jesus diz, tudo bem, qualquer um de vós que não tiver o pecado, pode lançar a primeira pedra. E eu tenho a pedra, eu sou ofendido. Como é que é? Eu tenho direito de lançar a pedra. Sim, pode lançar. Se você não tem pecado, pode lançar. Opa. Tem um problema. Sabe qual é o problema? Se você é o primeiro a lançar a primeira pedra, sentencia e executa e joga a pedra, mas você tem o pecado? E alguns autores vão dizer que quando Jesus fala sobre aquele que não tem pecado, seria uma menção ao mesmo pecado. Ao mesmo ato de adultério. E se for isso, então, fica mais claro ainda a cena para nós? Eu sou ofendido, eu tenho todo o direito de jogar a pedra. Mas se eu jogo a pedra, eu estou sentenciando, eu estou julgando, sentenciando e executando. Quem é o próximo da fila? Quem é o próximo? Quem agora vem para o meio da roda? Quem atirou a primeira pedra? Eu não tenho moral, eu não tenho vida, eu não tenho condições de jogar a pedra. A menos que eu esteja disposto a jogar a primeira pedra e a vir para o meio. Entenda comigo a cena. O grupo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem. Então, o Edilson está olhando para mim, né, Edilson? Ed, você vai jogar mesmo a primeira pedra? Você vai jogar? E ele está pensando, se ele jogar, ele é o próximo. Afinal de contas, eu sei o que você fez no último verão. Quando Jesus diz para aqueles homens, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não está falando para todo mundo, ele está falando para 2 ou 3. E esses 2 ou 3, opa, como é que é? Melhor não, né? Melhor não, né? Vai que ele sabe alguma coisa. Vai que o amigo aqui do lado resolve dizer, mas eu vi ele também. Mas ele não é tão santinho assim como ele diz ser. Como a gente diz hoje, ele também tem culpa no cartório. É o próximo ir para o meio, para ser apedrejado. Diante desse fato, diante desse entendimento, aqueles homens que estão prontos para apedrejar, e era assim, se o primeiro não apedreja, se o primeiro não lança pedra, ninguém mais pode, tá bom? Ninguém mais pode jogar pedra. Enquanto não houver o primeiro sinal, enquanto não houver a legitimidade da primeira pedra, ninguém pode lançar a segunda. Depois da primeira, está valendo. Mas enquanto não houver a primeira, não tem apedrejamento. Você está entendendo isso? Enquanto não houver a primeira pedra, enquanto não houver quem lance a primeira pedra, não tem apedrejamento.
Enquanto não houver quem lance a primeira pedra, não tem apedrejamento, não tem execução, não tem morte. Então aqueles homens, o texto bíblico nos disse, né? Diz que eles então, um a um, a começar dos mais velhos. Por que a começar dos mais velhos? Vamos lembrar que os mais velhos dentro do contexto judaico são as grandes autoridades do judiciário em Israel. Nosso STF. Eu acho que eles deviam soltar as togas, as pedras e fazer alguma outra coisa na vida também. Desculpe, não venci a tentação. Mas os mais velhos, os mais antigos, são as autoridades. São eles que iniciam a execução. São eles quem estabelecem a régua. São eles quem mantêm a tradição. São eles quem mantêm os princípios da religião. A conduta sociomoral do povo de Israel. É a partir dos mais velhos. O problema é que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você quer entender melhor, leia Malaquias. E aí você vai entender um pouco disso. Então aqueles homens, a começar dos mais antigos, dos mais velhos, dos mais moralistas, dos mais que deveriam ter todas as credenciais para sim jogar pedras, a Bíblia diz que eles começam a soltar a pedra uma a uma. E começam a se retirar. E começam a ir embora. Ué, tem ninguém ali para tacar pedra, não? E eles sabem. Os outros que estão ali só para assistir a cena, como a gente fala isso? Não testemunha plateia. Quando você tem num filme, você tem os protagonistas e os coadjuvantes da cena, né? A turma que chegou ali e falou, vai ter a meninada, né? Pensa a meninada ali, vai ter apedrejamento hoje, dá uma para mim aqui, vamos lá. E eles estão esperando, tem que esperar a primeira pedra, tem que esperar a primeira pedra, tem que esperar a primeira pedra. E daí o cara da primeira pedra vai embora. E ele, achei que a gente ia divertir hoje aqui. Não tem a primeira pedra, não tem apedrejamento. Puxa, passei tanto tempo aqui esperando para ver, para começar o negócio e não vai? Não vai. Não tem a primeira pedra, não tem apedrejamento. Eles começam a soltar as pedras e vão embora. Agora, o que é interessante a gente pensar? Existe uma mulher culpada? Sim ou não? Sim. Existe pecado? Sim. Esses homens têm condições de corrigi-las? Não tem. Esses homens têm, vou usar o termo, moral, vida, para apedrejá-la? Não tem. Como alguns dizem, telhado de vidro. Quando eu estou falando sobre sua dor, sobre a ofensa vivida, algo que te machucou demais, a vergonha, a traição, o descaso, o desrespeito, a desonestidade, te colocou numa situação financeira terrível, quase destruiu sua família, talvez destruiu seu casamento, afastou seus filhos de você, te fez perder o emprego, te dá vontade de trocar de igreja. Gente que eventualmente nos machuca, nos fere, coisas da vida comum, das relações comuns. Gente que fez errado mesmo, não estamos negando, tem culpabilidade, tem pecado envolvido. Mas talvez eu e você não tenhamos condições de lançar a primeira pedra. Aqueles homens não tinham.
Aqueles homens também tinham pecado. Especialmente aquele que era da primeira pedra. Ele não tinha condições de sentenciar. Afinal de contas, como Jesus disse, né? À medida que julgardes, sereis julgados. Essa é a lembrança do texto. Da maneira que você julgar o outro, você vai ser julgado. Taca a pedra nele e você é o próximo da fila. Agora, pedra é bacana para quem? Para quem, Rosi? Pedra é bacana para o outro, né? Pedra é boa na cabeça do outro. Na sua, provavelmente, você não ia gostar muito. Aqueles homens não iam gostar, então eles largam as pedras e falam, e de fininho foram saindo. Quando Jesus ergue os olhos de novo, e não tem mais ninguém ali. Não tem mais ninguém ali. Mas tem aquela mulher, provavelmente chorando, amedrontada. Ela sabia que o que ela fez não tinha muita escapatória. Ela foi para aquela praça para os últimos suspiros dela. Mas de repente ela também ergue os olhos e fala, não tem mais ninguém aqui. E aí Jesus vira para ela e fala assim, mulher, onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que te lançam em rosto o seu pecado? As ofensas que você cometeu. Porque você cometeu. Mas cadê aqueles que te condenam, que te acusam? Onde estão? Todos se foram. Não tem nenhum mestre, não tem ninguém aqui. E eles não estão ali, não é porque ela não merecia. Não é porque ela não merecia a pedra, porque ela merecia o apedrejamento. Eles só não estão ali porque eles não têm condições de executá-la. Mas nessa cena, tem um homem junto nessa cena, e acho que eu esqueci de falar dele, mas tem um homem que sim, poderia tacar pedra nela. Tem alguém ali que podia dizer, eu posso, eu tenho moral para isso, eu tenho vida para isso. Inclusive eu aqui deveria ser o maior de todos, dos protetores da lei, dos bons costumes, das regras, da conduta certa. Tinha alguém ali, sim ou não? Quem? Ou Jesus podia ter falado assim, mulher, cadê os teus acusadores? Todos foram embora. Eles não têm como lançar a pedra em você. Mocinha. Mas eu tenho. E a lei diz que você merece a morte. Então, num primeiro momento, aquela mulher não é executada porque aqueles que eram seus acusadores não tinham vida, não tinham moral para fazer. Mas agora ela está diante de alguém que tem vida e tem moral para executá-la. Pastor, eu não fiz o que ele fez. Eu não dei o troco. Eu não fui desonesto. Eu não traí. Eu não xinguei. Eu não lesei ninguém. Eu só fui lesada esse tempo todo. Eu só sofro apenas o custo da ofensa o tempo todo. Se eu entendi, você está me dizendo, eu tenho todos os direitos
de lançar a primeira pedra. E talvez esse seja o retrato de alguns de vocês aqui. Talvez você tenha o direito, como Jesus tinha, todo o direito, de lançar a primeira pedra. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os seus acusadores? Se foram. Eu posso. Mas ele diz o quê? Como está escrito? Nem eu te condeno. Eu tenho todo o direito, mas nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus de maneira nenhuma está encobrindo o pecado dela? Em algum momento Jesus está dizendo: não, tudo bem o que você fez. Não, é compreensível, né? Sim. Não tem conivência da parte de Jesus no pecado dela. Ele chama de pecado. É pecado ou é pecado. E sobre o pecado ele diz: vai e não faz de novo. E não peque mais. Muda essa sua vida, mocinha. Mas nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Como a gente chama isso? Como a gente chama isso? A que nome a gente dá isso? Que nome a gente dá isso? Não. Que nome a gente dá isso? Perdão. Perdão. Esse é o tema da minha fala hoje cedo. Se você não entendeu até agora. Perdão. Eu sei que perdão não é algo simples. Perdoar não é simples. Porque perdoar é justamente não jogar a primeira pedra. Não lançar a primeira pedra. Perdoar é não lançar a primeira pedra quando você sequer tem direito de fazer, como eram aqueles homens. Quando você sequer tem legitimidade para fazer, que era o caso daqueles homens. Ou, perdoar é necessário também quando, sim, te é legítimo. Sim, você pode. Todo mundo diz para você: faz isso mesmo. Taca a pedra. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez. É inadmissível, é inaceitável. A palavrinha que a gente usa melhor então é imperdoável. Se é imperdoável, meu irmão, se é imperdoável, taca a pedra. Lança a pedra, lança a primeira pedra. Executa, condena, mata. Termina com essa história. Mas o que Jesus estabelece ali é perdão. Eu posso executar, tenho direito a isso. Mas eu não te condeno. A palavra de Jesus, não te condeno, o que significa? Não condenar é absolver o culpado. Absolver o culpado. Você tem culpa? Sim. Mas eu te absolvo. Eu tiro de você a necessidade de pagar a pena por aquilo que você fez de errado. Eu sei, desceu ruim, vou repetir. Eu tiro de você a necessidade de pagar pelo seu erro. Essa dor que você causou com a traição, com a ofensa, com a deslealdade, com a infidelidade, com o desrespeito, com a violência, com a agressão, essa dor que você causou e que você merece pagar por ela, eu te absolvo.
para mim tudo bem que você não pague pelo mal que você cometeu. Perdão. Isso é perdão. Ellen costuma dizer que perdão, perdoar, é você permitir que o outro nasça novamente na sua história. Coisa difícil. Porque a gente até diz, eu te perdoo, você lá e eu aqui. Quando Jesus diz para aquela mulher, vai e não peques mais, ele insere ela, ele dá a ela a oportunidade de voltar à vida, de voltar à existência. Ela estava quase morta, mas Jesus diz, não, ele reintegra ela à sociedade, ele reintegra ela à vida, ele reintegra ela à família, ele reintegra ela à vida como a vida é. Absolvê-la é reintegrá-la à vida. Perdoar é reintegrar o outro à vida. Claro que tem outros assuntos, isso é um pouco mais complexo, não tenho como ir longe nisso, talvez numa outra ocasião, mas... Cadê sua pedra? Eu disse que você ia talvez hoje ter uma oportunidade de fazer alguma coisa com essa sua pedra. Qual é a vontade? Qual é o desejo nessa hora? Se você volta à memória da ofensa que você sofreu, e eu estou repetindo, não é de alguém que pisou no seu pé, é da ofensa que machucou, que talvez criou traumas em você. Ofensas que talvez até hoje você não consegue se recompor. A vida foi para um caminho muito ruim a partir dessa ofensa. A relação conjugal já não é a mesma, a relação com os filhos não é a mesma, a relação profissional não é a mesma, a relação física não é a mesma, a relação psíquica não é a mesma, a relação espiritual não é a mesma. Isso alterou seus dias. Então dá vontade mesmo de jogar só a primeira, e deixar que os outros, que a vida atire o restante. Bem, essa é uma opção. Espero que não seja a sua opção nessa manhã. Tem uma outra opção. Diante do desafio de Jesus, diante da resposta de Jesus, que para aqueles homens era, vocês não têm condições de fazer isso. Acho que vocês também têm pecado. Lembrem que se você atirar a primeira pedra, possivelmente você vai ser o próximo da fila. Ou como ele mesmo, Jesus, tem todos os direitos e todas as credenciais para dar-lhe uma boa de uma pedrada. Mas Jesus abre mão do direito de condenador. Ele abre mão do direito do apedrejamento. Ele renuncia. Porque, sobretudo, quem aquela mulher ofendeu? O marido? A esposa do outro? A sociedade dos seus dias? Certamente. Mas sobretudo o adultério a quem ofende? A quem ofende? A Deus. Jesus, o Deus encarnado. Mais do que todos os homens daquela cena, Jesus é o maior dos ofendidos. E ele diz, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus fez naquela hora? Ele não estava, com a pedra na mão, mas... simbolicamente falando, o que ele faz naquele momento? Quando ele, que tinha todo o direito de tacar a pedra, diz, eu não te condeno, vais e não peques mais. Sabe o que ele faz? Ele joga a pedra no chão. Ele
abre mão do direito de apedrejar. Ele abre mão do direito que ele tem de estabelecer culpa e condenação sobre aquele que nos agridem, sobre aqueles que que o ofende. Ele diz não. Não. Ele abre mão. Aqueles homens, não na mesma expressão de Jesus, mas aqueles homens também percebem que não daria para jogar a pedra e eles vêm. A Bíblia diz que um a um, então, a partir dos mais velhos, a partir daqueles que já entenderam alguma coisa nessa vida, né? Bom, pelo menos, espero que sim, né? A idade nos ajuda com isso. Aqueles que vão entendendo alguma coisa da vida vão... Solta uma pedra, solta uma pedra, solta uma pedra. E vão embora. E não tem condenação. Nem deles, nem da mulher, nem para eles. Onde é que está? Deixa eu ver. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela nessa manhã? Vai levar para casa? És o amor, traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor. Sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Grande é o Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Aleluia. Acho que salvamos a vida de umas 100 pessoas aqui hoje. Você sabe o que você deixou aqui? Não, perdão você leva para casa. Isso, perdão, minha querida. Sabe o que você deixou aqui? Você deixou aqui suas ofensas, dores,
Você deixou aqui nessa cesta a necessidade de que ele pagasse. A necessidade que o outro pagasse pelo que ele fez. Você deixou aqui. Você vai para casa sem um piano nas costas. Você vai para casa com a mesma sensação, com o mesmo coração do Jesus. Porque quando você vem aqui e você solta essa pedra, você está fazendo igualzinho Jesus fez. Igualzinho o seu mestre fez. Solta a pedra. Tem vida aqui. Não teremos apedrejamento nesse final de semana. Não teremos execução nesse final de semana. Teremos vida nesse final de semana. Eu diria, para alguns de nós aqui, ufa. Não sei se eu ia passar desse fim de semana. O perdão nos salva. O perdão nos traz vida. Deixa aqui essa pedra, não leva para casa. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus abençoe o pastor Edmilson.